Olá, torcedor santista. Depois desse sufoco nas últimas semanas, para a gente saber se o Santos ia ou não ficar na Série A, algumas notícias já vão aparecendo sobre o time do ano que vem. E uma delas é a provável saída do atacante Guilherme, que chegou em 2024, fez boas partidas, mas que passou por alguns momentos bem ruins no final de 2025 e tem pedido para não permanecer no time. Mas, antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal, curta, comente e dê sua opinião aí. Você gostaria que o Guilherme ficasse ou está feliz com a provável saída do Guilherme? Então vamos lá. O Guilherme chegou no começo de 2024 para integrar o time que ia disputar a Série B. Ele era jogador do Grêmio, que estava emprestado por Fortaleza, tinha feito uma boa campanha, chegando na final da Sul-Americana, perdendo o campeonato ali por um detalhe, e o Santos acabou adquirindo ele por 900 mil euros. E já no Campeonato Paulista, ele se destacou, jogou bem, foi eleito como um dos melhores atacantes, né, na seleção do campeonato. Ele fez 15 jogos, marcou 3 gols e fez 2 assistências. Já na Série B, ele entrou muito bem. O time com ele jogava muito melhor. Considerando os primeiros 10 jogos, ele jogou os 5 primeiros, onde foram 4 vitórias e uma derrota apenas. Ele acabou se lesionando contra a Ponte Preta e quando ele virou desfalque, o Santos conseguiu apenas uma vitória e 4 derrotas. Então foi aquele período de maior turbulência dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Carille chegou a ser contestado. Lembro bem, porque o jogo que ia definir se o Carille ia ser mandado embora ou não foi contra o Goiás, e eu fui na Vila aquele dia. Foi o que reabriu, porque a Vila estava interditada devido às brigas que tiveram, né, no final do jogo contra o Fortaleza, o jogo que definiu o rebaixamento do Santos. O Santos ganhou ali por uma falha ridícula do Tadeu, que era o goleiro do Goiás. Ele praticamente deu o gol para o Santos, mas ali foi um jogo ali da virada, né? E o Guilherme voltou nesse jogo. Considerando a Série B, então o Guilherme jogou 31 jogos, foram 10 gols e 8 assistências. Já em 2025 foi o melhor ano do Guilherme aí com a camisa do Santos, começando no Campeonato Paulista. Foram 14 jogos, 10 gols e 2 assistências, sendo que 2 gols foram no jogo contra o Mirassol, marcou depois contra o Palmeiras, então começou muito bem o Campeonato Paulista. Ali ele meio que estava mostrando que de fato ia ser peça fundamental para o ano, né? Foi de novo eleito aí como dos melhores atacantes na seleção do campeonato e foi o artilheiro, né, do campeonato. Então, o melhor momento dele com a camisa do Santos, com certeza. E ali gerou uma expectativa no torcedor de que, de fato, ele era o jogador que o Santos estava precisando para fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E ele começou até que bem no Brasileiro, marcou uns gols, assim, apoiou o time, mas logo caiu de rendimento. O time como um todo caiu, né? E ele foi só mais uma peça dentro do elenco. Mas uma das coisas que acho que irritava o torcedor é que ele era um titular ali incontestável. É, por- Ele sempre era a última opção para sair, mesmo não jogando bem. Então a torcida pedia para que ele fosse substituído muitas vezes. Os técnicos que estavam lá sempre deixava ele. Ele também, de fato, ele não estava bem no ataque, mas ele apoiava na defesa, né? Então um jogador que sempre voltou muito, sempre apoiou na parte defensiva do campo, mas foi irritando a torcida, né? Acho que um dos pontos ali que de fato a torcida perdeu a paciência foi contra o Vasco no 6-0. Ele teve a chance ali de empatar o jogo logo no começo do segundo tempo e ele perdeu um gol. Assim, eu tava bem na frente, eu fui nesse jogo, né, contra o Vasco, eu já comentei no vídeo anterior, e eu tava bem na frente da onde ele fez o chute. Não era assim, era um gol feito, né? Mas eu acho que pela um pouco de displicência dele de ter tentado meio que fazer ali chutar de curva, né, meio de 3 dedos. Acho que denotou aí uma certa displicência dele. Ali a paciência da torcida com ele acabou e foi onde ele teve o pior momento dele com a camisa do Santos. Foi quando a torcida invadiu o CT, aparentemente aí com a omissão da diretoria, e a torcida cobrou muito ele, ameaçou. Patética a atitude da torcida, porque ele não era o pior jogador, a gente tinha até piores jogadores que o Guilherme, mas não é nem a questão de estar jogando
tudo bem ou não, né? Mas a forma que foi feita, ameaçaram ele, depois ameaçaram nas redes sociais. É patético, assim, não tenho o que falar da torcida nesse caso do Guilherme. Eu até vi um vídeo, né, do Rodolfo esses dias que falava exatamente do Guilherme aí. Na opinião dele, é o jogador mais injustiçado que o Santos teve aí nos últimos tempos. Eu até acho que concordo com ele, assim, não sei se é o mais, mas com certeza foi péssimo aí a atitude da torcida e ele não merecia. Ele não merecia como atleta essa situação e muito menos como pessoa, né? Então, depois desse episódio, ele quase saiu do Santos, né? Ele não teria como se transferir para outro clube, mas tinha dúvida se ele ia voltar a entrar em campo ou não. E foi bem na época que o Vojvoda começou, então o Vojvoda conseguiu conversar com ele, fazer com que ele voltasse. E de fato aí nessas últimas partidas ele voltou e foi muito bem, fazendo aí a maior parte das assistências aí nessa parte final do campeonato. Com certeza aí um dos jogadores que salvou o Santos aí nessas últimas partidas, principalmente nesses 6 jogos sem perder. Então, minha opinião, é um jogador bom para compor elenco, para ser um reserva. Ele demonstrou isso no final do campeonato, depois que as coisas se acalmaram. A torcida tirou um pouco da pressão dele, porque viu que de fato não foi uma atitude correta que fizeram com ele. Mas agora que acabou o campeonato, ele decidiu por sair. Pelo que eu ouvi aí de jornalistas, acho que o Sormani falou que não chegou proposta ainda. Parece que tem conversas para ele ir para o campeonato dos Estados Unidos, na MLS, mas não tem nada concreto ainda. Claro que o Santos não deve se livrar do jogador, porque tem contrato até o final de 2026. A partir do meio do ano, ele já poderia fazer um pré-contrato e sair sem nenhuma compensação para o Santos, mas o jogador não quer ficar. Então, acredito até que o Santos vai facilitar para ele sair. Segundo o próprio SofaScore, que eu peguei as estatísticas aqui, o valor dele de mercado é aproximadamente 3 milhões de euros, bem maior do que o Santos adquiriu. Acredito que ele de fato vai sair, mas ainda não tem nenhuma proposta pelo que apurou os jornalistas aí que acompanham o Santos. Minha opinião é que ele foi importante para o Santos, principalmente em 2024, que após o rebaixamento, poucos jogadores se dispuseram a vir para o Santos. Ele ter aceitado vir foi importante. Ele jogou bem ano passado. O time sofreu quando ele ficou lesionado na Série B, com chances de não retornar para a Série A. Na minha opinião, gostei da passagem dele pelo Santos. Acho que seria bom ele continuar para compor elenco, mas a gente sabe que ele passou aí por algumas situações ruins e que entendo ele querer sair e buscar aí novos caminhos. Então, desejo aí boa sorte ao Guilherme. Tomara que ele dê certo aí para onde é que ele vá. E se continuar no Santos, por algum motivo decidir ficar, também vou apoiar enquanto ele estiver em campo, vou criticar se precisar. E espero aí, desejo aí tudo de bom para ele nesses próximos passos da carreira dele. E você? Qual a sua opinião sobre o Guilherme? Você concorda que ele teve bons momentos no Santos, mas que chegou a hora de ele partir? Ou gostaria que ele ficasse aí até o final do contrato? Comente aí, se inscreva no canal, dê o like e ajuda o canal a crescer. E amanhã eu volto com mais informações aí do Santos. Um abraço, até mais.